os financistas, eles atacaram a China novamente. Eles atacam a Rússia, usando toda a máquina de propaganda, tendo como teatro da máquina de propaganda a guerra da Ucrânia, não é? E como é que eles atacam a China, que também é outra grande nação soberanista, porque o Xi Jinping quer retirar a China das garras dessa nova ordem mundial dos globalistas, né? Não confundir com a nova ordem mundial, que é aquela onde as nações vão lastrear suas moedas nas suas próprias riquezas, né? Não confundam. Está cheio de gente aí, principalmente, volto a dizer, infelizmente, ex-alunos ali do Olavo de Carvalho, que eles têm a mentalidade ainda entorpecida pelo fato de acharem que tanto russos quanto chineses têm condições de conquistar o mundo, né? Se o poder mais colossal da face da Terra, que são os financistas, não estão conseguindo, né? Se esse poder colossal, no próprio livro do Apocalipse, Jesus Cristo fala que só ele, só com a influência dele, poderia ser vencida essa besta, né? Essas pessoas, esses ex-alunos do Olavo aí, eles ficam achando, eu quero colocar essa palavra entre aspas, que Rússia ou China tem cacife para criar uma nova ordem mundial global, totalitária e criminosa como a dos banqueiros da Terra, né? Isso é impossível. Primeiro, que eu já disse aqui, que a China vai ter que fazer uma limpeza interna também. Ela não pode trabalhar contra a nova ordem mundial e usar o modelo da própria nova ordem mundial. Limpeza essa que já foi feita dentro da Rússia, de Vladimir Putin. A Rússia hoje é um país, como eu digo sempre aqui, que nem sonha em voltar ao comunismo, por conta de todo o atraso que sofreu, né, advindo dessa ideologia macabra, né? Então o que acontece é o seguinte, né, a gente revela algumas coisas aqui. O que era a Guerra Fria? Né? A Guerra Fria era o seguinte: na época ali depois da Segunda Guerra Mundial, quando surgiu todo aquele movimento de corrida espacial, né, de corrida pelas armas nucleares, as nações líderes do Ocidente, né, e do Oriente, ali, União Soviética e Estados Unidos da América, né, os Estados Unidos representando o mundo livre, a União Soviética representando ali o comuno-socialismo. Estou falando lá dos anos 50, 60, né, no auge da Guerra Fria. Esses países eles não se enfrentavam diretamente. Eles usavam outras nações brigando, né, e eles apoiavam por trás, cada um apoiava um grupo, né, uma nação. Então você via, por exemplo, na Guerra do Vietnã, que os Estados Unidos apoiavam os vietnamitas do Sul, né? E os russos financiavam, né, russos e chineses, o Vietnã do Norte, né, em guerra pela imposição do modelo comunista lá dentro, né? A gente está falando de uma Rússia antiga, há 50, 60 anos atrás, na época da Guerra Fria, outro modelo, hoje tudo mudou. Mas por que eu estou explicando isso? Porque é o seguinte, né? Muitas pessoas leram a matéria aí e saiu, passou quase que batido. Os novos testes, né, do líder norte-coreano Kim Jong-un, jogando um novo tipo de míssil balístico intercontinental. E isso aí, de uma certa maneira, assusta os americanos. Por quê? Porque o Kim Jong-un tem condições de jogar mísseis na costa oeste norte-americana, né? Ele está exatamente ali, mais ou menos a 12 horas da costa leste, da Califórnia, do Oregon, de Seattle, né? Se ele tem um míssil intercontinental, ele tem condições de jogar os mísseis lá. Então o que acontece, né, volto a dizer que as pessoas não percebem, quem manipula o Kim Jong-un, quem está por trás das suas ações é a China, né? É o Xi Jinping ali na China, que está ali usando o Kim Jong-un, né, como escudo. Por isso que eu falei sobre a época da Guerra Fria, porque é algo parecido com o que acontecia naquele momento, né? Então ele está usando o Kim Jong-un para quê? Para assustar a nova ordem mundial, principalmente ali dentro da América, né?
e ele vai fazendo os testes e mostrando que ele tem mísseis balísticos intercontinentais capaz, né, de uma certa maneira, criar medo dentro da América. E isso é feito, aconteceu isso no começo dessa semana, ele testou mais esses mísseis, porque isso aí é uma resposta da China ao que os globalistas estão fazendo lá dentro com o bichinho. Quer dizer, você precisar trancar uma cidade do porte de Xangai, 25 milhões de habitantes novamente, porque os globalistas estão atacando a China, né? Então a China vai lá e desconta usando o gordinho da Coreia do Norte, o Kim Jong-un. Eu vou voltar a falar aqui nesse áudio que lá em setembro do ano passado, no seu discurso na ONU, o Joe Biden disse que os militares não poderiam vencer o vírus. Volta lá, procura o discurso do Joe Biden na ONU em setembro do ano passado e você vai ouvir essa frase. Os militares não podem vencer o vírus. A nossa guerra contra o vírus é uma guerra diferente, os militares não podem vencer. Isso aí é um recado da nova ordem mundial para a própria nova. Ah, vocês têm armas? Nós também, nós temos armas aqui, nós temos o vírus. É literalmente isso aí. Eu estou fazendo aqui uma interpretação da situação. E quando a China é atacada em uma de suas maiores cidades, ou seja, vamos afetar a economia chinesa, né? Os globalistas pensando, eu estou aqui interpretando o pensamento dos globalistas, vamos atacar a economia chinesa, vamos tirar a credibilidade da China, vamos criar aquela situação novamente lá dentro. Aí, alguns dias depois, vai lá o líder norte-coreano, Kim Jong-un, e supervisiona pessoalmente o disparo desse novo míssil balístico intercontinental, que pode chegar, sim, aos estados da costa leste, da costa oeste, americana, e quiçá até alguns estados ali mais ao centro, né, dos Estados Unidos. Então isso aí é uma arma, né, o gordinho, o Kim Jong-un, é uma resposta da China, que não aparece, né? A China está usando o Kim Jong-un para então colocar os globalistas de uma certa maneira na parede. Ó, vocês vão continuar com essa né, jogando essa arma biológica aqui dentro, eu encosto vocês na parede ali com as armas nucleares. E eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos, ela até pediu, não vou falar o nome dela aqui, e ela me disse que teve alerta de armas nucleares lá em alguns locais nessa última semana. Porque, né, eles viram aí o Kim Jong-un fazendo seus testes, vamos colocar essa palavra aqui entre aspas, que é uma intimidação aos financistas da nova ordem mundial. Vocês podem ter certeza. Até porque vocês lembram, né? O Kim Jong-un também tinha um acordo com o Donald Trump. Então o Kim Jong-un também, ele é um instrumento usado na luta contra esses globalistas. Mas é um instrumento que está sendo usado pela China, pelo Xi Jinping. Os globalistas estão na City of London, eles estão nos Estados Unidos, eles estão no Banco Central do euro, eles estão em várias nações da Terra, né? Essa gente não tem pátria, não tem nação. Em todos os países da Terra, em todos os países do globo, tem gente que trabalha para essa gente, para esse pessoal nefasto, e tem também pessoas que têm interesse em deixar as coisas mais limpas, né? Transformar o mundo num lugar melhor, que trabalham contra a agenda desses caras. Então esse conflito do cume da montanha não é um conflito entre nações, mas é um conflito entre o bem e o mal, literalmente, né? Aí as pessoas vão me perguntar assim, poxa, mas o gordinho, ele é comunista. Existe um comunista contra a própria nova ordem mundial? Veja, ele usa o modelo que foi criado e financiado pela nova ordem mundial. Para quê? Para eles se trancarem no poder. Por isso que a gente diz que a ideologia é uma forma, né, de você dominar as pessoas, para você ter acesso ao poder. Então o que acontece na Coreia do Norte? Essa família, o Jong-un, né, que tinha o pai dele, o avô dele que fundou o país ali na Guerra da Coreia,
eles dominaram, junto com as Forças Armadas, eles dominaram aquele pedaço ao norte ali, mas eles não estão juntos literalmente com a nova ordem mundial. É um comunismo em que ele favorece apenas aquele grupo político local, o tal do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte ali. Ou seja, ele usa o modelo da nova ordem mundial em benefício próprio e da sua família, né? Porque a família dele que está no poder desde os anos 50, ali na época da Guerra da Coreia, nos anos 50 do século passado. Estão aí há mais de 70 anos no poder, sempre essa família. Agora, com certeza, os banqueiros da nova ordem mundial não estão bicando lá dentro. Então, é por isso que eu falo que a própria nova ordem mundial, os próprios financistas, usam de forças malignas que nem eles conseguem controlar. Você pode até pensar assim, eu vou voltar a usar aquele exemplo do leão no quintal. Eu vou botar um leão no meu quintal, na minha casa, que aí ninguém vai entrar lá dentro para mexer comigo. Só que você também não controla o leão. E se um dia o leão vier para cima de você e da tua família? A nova ordem mundial, os financistas, eles fazem muito disso. Eles se usam de poderes que eles não conseguem controlar depois de um certo tempo. Né? É assim que acontece. Foi assim com o Estado Islâmico, foi assim com muitas outras situações, né? Com grupos de terroristas que eles manipulam também, com forças políticas locais em diversas nações do mundo. Né? Ou às vezes a nova ordem mundial usa essas pessoas. Eles chegam ao poder e mandam uma banana. Com certeza, esse pessoal na época da Guerra da Coreia foi financiado, mas quando chegou ao poder mandou uma banana para eles, literalmente mostrou o dedo e falou: vai embora daqui, aqui quem manda somos nós. Trancaram o país e acabou. Então, tem grupos que usam o modelo da nova ordem mundial, o comuno-socialismo, em favor de si próprios, né? Não dando brechas para os próprios globalistas. A Coreia do Norte é esse modelo. A China atualmente está assim. A China vai ter que abrir, por quê? Porque ela é uma nação grande e ela, se tornando então uma potência, ela tem um compromisso ali de ter um quintal geopolítico que a proteja, né? Que aquele cinturão de nações à sua volta, que estejam ali alinhados com eles. Então, por isso que eles precisam promover uma abertura lá dentro, né? Uma abertura política. Veja, a abertura econômica já aconteceu lá na época do Deng Xiaoping, né? Então agora, quando você vê, volto a dizer, a Coreia do Norte, ela está sendo literalmente usada, um marionete da China contra os banqueiros da nova ordem mundial, que estão tentando encostar a China na parede através da sua arma biológica. E a China usa, então, a Coreia do Norte com uma arma nuclear real, que é literalmente isso que assusta os financistas, né? Armas nucleares. Porque aí acaba a brincadeira, né? Com as armas nucleares acaba a brincadeira. Aliás, isso aconteceu muito entre o Putin e a nova ordem mundial, logo que rompeu a briga lá em 2012, que de lá para cá ele desfilou muitas armas nucleares poderosas ali na Praça Vermelha, mandando um recado para esses caras, né? Literalmente. E o Kim Jong-un aqui, quando ele testou esse novo míssil balístico intercontinental, foi literalmente dizendo, um aviso: olha, não brinquem com a China aqui conosco, né? Ele está sendo usado pela China, não brinquem conosco com essa história de guerra biológica novamente, porque aqui, ó, o tamanho da nossa arma e eu chego até aí. Pouco mais de 1 hora, 2 horas, ele atravessa ali o que seria, né, o oceano, né, indo então o Oceano Pacífico, né, porque ele vai ali da Coreia do Norte até a costa leste norte-americana, como se fosse por trás do mundo ali, né? Que quando a gente vê o mapa mundo e a gente olha de frente ali, eles estão em 2 extremos, mas se você acompanhar como se fosse por trás do mundo, né? Na parte de trás da Terra ali, então que os mísseis atravessariam o oceano e chegariam lá. Então a gente volta a dizer aqui que conquistar o mundo não é uma brincadeira, não é para russos, não é para chineses, e está sendo muito difícil até para besta, para aqueles que têm todo o dinheiro do mundo, né? Imagina
a gente ter a ingenuidade de dizer que essa nova ordem mundial, aonde as nações então vão lastrear as suas próprias moedas, mediante o seu poderio de riquezas, né, mediante o seu, digamos assim, a sua potência, né, a nível de recursos naturais, riquezas naturais, né, minérios, etc., etc., comparar isso com a nova ordem mundial dos globalistas é, no mínimo, infame e ignorante, né? Quer dizer, tem gente que me perguntou se vai acabar o mal no mundo. Não, né? O egoísmo ainda existe. Mas assim, com certeza eu acho que é uma grande luz aí no fim do túnel, porque aquela possibilidade da gente virar escravo de banqueiro literalmente está acabando, né? Porque vamos lá, vamos dizer o Brasil. Vamos lá, vamos imaginar o Brasil lastreando a sua moeda com base nas nossas riquezas ali, dos 4 trilhões de dólares ali que compõem, que nós temos em riquezas na Amazônia, né? Nióbio, biodiversidade, madeira, água potável, minérios raros, ouro, prata, manganês, né? Imagine, então a gente tem um poder de lastrear a nossa moeda imensamente. Então por que na nova ordem mundial, onde isso seria implantado, por que nós seríamos, né, escravos do mesmo jeito que na nova ordem mundial dos financistas, como estão pregando aí os olavistas, né? É muita falta de conhecimento, é muita falta de atenção com as coisas, né? Eu não entendo por que eles fazem isso, se é má vontade, se é literalmente falta de interesse em querer aprender, né? Por que falar essa bobagem para o público? Eu fico literalmente aqui chocado. E essa gente tem muitas pessoas que acompanham eles nos canais aí, viu? Infelizmente. Eles estão assustando as pessoas com isso. E a nossa missão aqui não é mentir para ninguém, ao mesmo tempo também que a gente não vai colocar medo em todo mundo. É realmente uma luz no fim do túnel, não é? E a gente tem que aguardar aí, óbvio que a guerra não acabou, o conflito não acabou, mas é literalmente uma luz no fim do túnel. Agora, é aquilo que eu falo, os globalistas jogam pesado. Eles estão planejando isso aí há muitos anos. Anos não, séculos, né? Eles estão planejando dominar o mundo há séculos. E eles chegaram muito próximo dessa vez, muito próximo da situação. Eles adiantaram demais, né? Porque eles perceberam essa força contrária também em processo adiantado, e um processo onde existem muitas nações aliadas, né? Então, eles são ratos que estão sendo encostados na parede. E quando você encosta um rato na parede, é uma situação perigosa, porque se ele fica assim, sem uma, digamos assim, uma válvula de escape, se ele fica sem um caminho para onde ele escapar, ele pode causar um estrago também. É aquilo que eu falo, ele vai cair, mas ele pode cair atirando. Isso também não é interessante, né? Enfim, mas a gente vai acompanhando aqui dia a dia e vendo como isso vai se desenhando no mundo, né?